E o interessante é quanto que um administrador público pode transformar uma cidade. E o nosso último prefeito fez isso para a nossa cidade, de transformar, fazer a cidade ser também, fazer parte do roteiro turístico. E a gente foi para Brasília, ela levou meninas de Paraisópolis, ela levou 40 mulheres. E lá ela fez uma cola, e a gente foi ter uma reunião com a presidente. Quando a gente voltou, a gente pensou, vamos começar a conversar sobre como é que a gente pode transformar o mundo, como é que a gente pode cuidar de mais gente. Surgiu o Grupo Mulheres do Brasil. É que nós temos hoje mais de 40 conflitos pelo mundo. 40 conflitos. Se a gente olhar a Rússia, a Ucrânia, toda aquela região da África toda, a região hoje do Oriente Médio, tal, o mundo é um conflito. Nenhum tem rosto de mulher. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio 2 Não Pode, comigo Augusto Pinto e... Comigo Juliana Mansur, e hoje a gente tem uma super convidada, ilustre. Nossa, sou fã dela, gente. É a Sônia. A Sônia, ela é a 6ª filha entre 16 filhos de Duda e Adelina. Duda e Adelina foram os fundadores da Dudalina, que vocês já ouviram falar muito. Ela é formada em administração de empresas, começou a trabalhar super cedo. Trabalhou na Dudalina, saiu, trabalhou em outras empresas e no ano de 84 voltou para a Dudalina como comercial, produto, pesquisa e em 2003 assumiu a presidência da empresa. Ela vai contar toda essa história para a gente, mas hoje a Sônia atua só no terceiro setor. Ela é vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil, mentora do programa Winnie Woman Brasil da Ernst Young, conselheira do Instituto Ayrton Senna, da Verde Escola, da Bem Querer Mulher, do Educa Mais, da Cataguases e da IBTA. Além disso, ela é fundadora do grupo Dona de Mim. Bem-vinda, minha querida! Que currículo, Sônia, parabéns! Muito obrigada, Augusto, Ju, pai e filha, que eu adoro essas histórias. Eu que agradeço de você estar aqui, é uma honra. Não, uma honra estar aqui, né? Que bom. E adorei a história de vocês dois fazerem essa... Como é que é? Dois não pode. A gente, no começo ele falava, 2 não pode? Você vê que tem uma interrogação lá. A gente dizia, pode sim. Pode sim, e aí a gente contava uma história como vamos contar a tua hoje, Sônia. Que bom. Começou tudo lá em Santa Catarina, numa cidadezinha pequena, 16 irmãos. É incrível essa história. É incrível a história. A história Conta pra gente essa historinha aí, esse começo. Historinha, é um romance, né? Eu sempre, quando eu faço alguma palestra e tal, eu pergunto se gostam de histórias de amor, né? Porque, na realidade, é uma história de amor. A minha mãe, meu pai se conheceram e, desde que eles começaram, quando eles noivaram, eles escreveram um livro de noivado, a gente tem esse livro ainda, existia naquela época, que eles queriam ter muitos filhos. Duda e Adelina. Daí o nome da Dudalina, mais para frente. Isso, mais para frente. Eu sou a 6ª dos 16, né? Depois de mim nasceram 10. A cidade é muito pequena, é Luiz Alves, eu falo que é muito interessante. Porque, daí os 16 filhos. Daí os 16 filhos. Além de que minha mãe trabalhava muito, meu pai também, mas o meu pai era um homem muito trabalhador, mas ele era um poeta. A empreendedora era minha mãe, meu pai não era empreendedor. E o interessante é isso, né? Porque ele dava toda a força para ela, ele sempre apostou muito em tudo que ela fazia. Numa época que isso não era comum. Zero comum, né? Zero comum, então. Né? Mas ele era que eu falo muito hoje, né? Do homem que tem que ser feminino. Meu pai era um homem totalmente feminino, alma feminina. E Luiz Alves é uma cidade pouco conhecida, mas ela hoje está se tornando até mais conhecida. Fica perto de Camboriú, muito perto de Camboriú e Blumenau. Ela fica entre Itajaí, Camboriú e Blumenau, só que ela não está na rodovia. Então, você sai da rodovia e passa por Luiz Alves. Hoje é a capital nacional da cachaça. Olha, essa informação é muito importante. Muito, e tem vários alambiques, mas alambiques super modernos agora. A gente teve um belíssimo... Cachaça virou grife, né? Virou grife. E o interessante é quanto que um administrador público pode transformar uma cidade. E o nosso último prefeito fez isso para a nossa cidade, de transformar, fazer a cidade fazer parte do roteiro
turístico, né? Porque quem vai, todo mundo, Camboriú atrai todo mundo, Beto Exato. Carreiro atrai todo mundo. Mas por que não atrair Luiz Alves? Pomerode hoje está se tornando também uma cidade ali daquela região do Vale do Itajaí muito, muito interessante. E Luiz Alves se tornou esse polo diferenciado, mas naquela época não tinha nada disso, estradas de terra e tal. E meus pais tinham um negócio que chamava uma venda, que vendia tudo, até a farmácia, porque não tinha farmácia. Veio dos seus avós. Que eles compraram dos meus avós, né? E essa venda... Tinha bacalhau pendurado na porta? Eu não lembro tinha disso. bacalhau, tinha linguiça. Eu sinto cheiro falando. Você sente o cheiro da venda, né? Eu sou do interior, eu lembro. E era interessante que não tinha geladeiras, né, na época. Então, para gelar a cerveja, era num porãozinho assim embaixo do teto, que a casa era sob pilar, né? Então ficava friazinha. Então tem umas coisas lindas, vendia tudo, porque quando nasceram esses filhos, as pessoas que a minha mãe escreveu, até devia ter trazido, cada dos 16 filhos, todos têm um álbum de fotografia, que ela levava os filhos para tirar fotografia em Blumenau, e o álbum da vida. Então as pessoas falam, como é que a tua mãe pesava, filho? Fala, na balança da venda. Né? Porque botava o peso, botava o filho embrulhadinho ali, fazia uma trouxinha, colocava a pessoa ali. Então tem histórias lindas. Mas então vamos voltar, né? A minha mãe estava grávida do 7º filho, meu pai veio a São Paulo fazer compras para abastecer a venda. Claro que, como um bom poeta, ele comprou um tecido errado. Esse tecido chega em Luiz Alves, não tem como devolver, isso fazem 60, quase 70 anos. E o que acontece? A dona Adelina, então, vê ali uma oportunidade de fazer camisas. Ela desmancha uma camisa do meu pai, contrata 2 costureiras com as suas máquinas de costura. Isso foi em 1957? 57, Então, fazem aí 67 uma visão anos. empreendedora da sua mãe lá atrás. Né? É verdade. E ela que saía para vender as camisas. Né? Eu conto uma história de... Não era na venda, ela vendia um pouco na venda, mas ela tinha que provar quanto, né? Era bastante. Então, eu lembro que, assim, criança... Uma vez, ela levava sempre, ia o motorista de um caminhão, ia um filho no meio e ela no lado, sempre grávida, claro. Final 16. E as camisas, né, colocadas atrás do caminhão com uma lona, né, dentro das caixas. E eu lembro de uma cidade que nunca saiu da minha cabeça, que chamava Doutor Pedrinho. Eu estava com ela lá e já estava anoitecendo, e era muito longe. E demorava muito, porque imagina, naquela época tudo era muito longe, né? Tudo muito Você era difícil, bem pequenininha, né? Em 57? Não, isso eu já tinha uns 6, 7 anos, quando aconteceu esse fato que eu lembro. Já tinha 6, 7 anos? Eu já tinha 6 ou 7 anos. Ainda tinha? Ainda, mas o legal foi que eu lembro que ela, grávida, eu cansada, eu falei para ela, mãe, vamos embora, mãe, está ficando tarde. E ela estava esperando o dono de uma venda chegar para ela vender as últimas camisas. Ela falou, filha, eu só vou embora quando eu vender a última camisa. Então, essa frase eu sempre tenho na cabeça. Sua mãe foi uma inspiração para você. Ela era inspiração o tempo todo. Porque, essa frase você lembra para sempre, lembro, né? Para sempre. Lembro para sempre, porque... Só depois de vender a última camisa. Com todas as dificuldades que ela tinha. Já era uma lição de persistência ali. Ela não tinha... A minha mãe, eu nunca via minha mãe reclamar, minha mãe achar ruim. E sempre teve uma grande pessoa ao lado dela, dando a mão a ela, fazendo ela acontecer. Foram parceiros até o fim. Parceiros lindos, e até por isso que eu tive... Mas eles competiam. Você contou uma história, essa história achei o máximo. Das lojas. Das lojas, que vocês foram passar férias em Camboriú e seu pai alugou uma loja numa rua e sua mãe noutra. Não, na mesma rua. Na mesma rua. E os filhos se dividiram, as meninas com a mãe e os meninos com o pai, para competir, para ver quem vendia mais. As meninas ganharam. Óbvio. Claro. Conta essa história, Sônia. Não era uma... A minha mãe, ela é totalmente fora da casa. Ela construiu uma casa para a gente em Camboriú. Camboriú não tinha nada. Eu lembro assim que na frente da praia tinha a casa dos padres e uma outra casa, mas muito pouco. Você imagina se ela tivesse comprado essa praia inteira, seria outra história, né? Porque hoje Camboriú é um dos lugares mais caros do Brasil, né?
Eu visitei Camboriú, fazendo um parênteses, 69, eu lembro dessa imagem, com meus irmãos. Exatamente. 69, para você ter ideia, a casa que a minha mãe comprou foi o ano que a Vera Fischer foi eleita Miss Brasil. 69. Nossa. Olha as histórias. Eu lembrava. A referência. E a nossa casa, a gente, para ir para a praia, passava na frente da casa dela. E ela realmente era belíssima, essa mulher. Ainda ainda é. Mas Camboriú não tinha. Era uma praia muito interessante, mas... Era uma praia. Era uma praia, mais uma. Que, bem administrada, acabou se tornando essa loucura que é Camboriú hoje em dia, que até eu não entendo, né? Porque ela é limitada. Não tem como crescer uma orla. E encheram de espigões ali. Eu acho um gosto duvidoso. Não, fazer um prédio de 150 andares, 148 andares. E tá um super problema, porque tá muita sombra, né? Muita agora. sombra, tá até querendo estender a praia. Já estenderam, mas mesmo a cidade assim das baladas. A cidade que tudo... Ela é muito interessante ao mesmo tempo. Fora da temporada, eu tenho vários irmãos que moram lá. Ela é muito interessante como cidade, tá? Mas agora, quando chega o verão, fica aquele... Mas é interessante. Então, essa história, eles fazem uma loja, a minha mãe com as filhas numa loja e meu pai com os filhos na outra loja. Claro que a da minha mãe vendia muito mais e eu, desde criança, estava lá de barriga no balcão. Então, são as grandes lembranças e as grandes escolas. Você só não se inspirou nos 16 filhos, né? O resto, tua mãe te inspirou em tudo. Em tudo, sem dúvida, porque ela fazia, ela tinha muita confiança no que a gente fazia. Isso era muito importante. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, assim, vocês tinham conselhos familiares? Eu li alguma coisa sobre... Não, a gente depois, claro, a empresa crescendo, 16 sócios, mais, né, minha mãe, eles tinham duas coisas interessantíssimas, que a minha mãe e o meu pai juntos, eles sempre foram os 16 filhos. Então, os agregados nunca entraram nas reuniões da família. Só os filhos? Só os filhos, porque você briga com o teu irmão. Mas você sai da briga... Com a nora, com o genro. Cunhado é complicado. Quando entra a nora... E eu lembro no Natal, todo Natal era na minha casa, e a minha mãe contratava um fotógrafo para fazer as fotos. No primeiro Natal, que a primeira cunhada, um irmão tinha casado, ela entra na foto, a minha mãe falou, sai. Eu falei, mãe, que coisa feia. Ela disse, ela vai entrar na próxima foto, mas a história vai te contar, minha filha. Esse meu irmão casou 6 vezes. Cada foto tem que tirar com e sem a pessoa, então fica difícil. Sua mãe intuiu isso. Ela intuía, ela sabia, ela tinha essa intuição de que as coisas mudam nas famílias, né? Então, sempre ela cuidou muito e na evolução da empresa, a gente tinha, primeiro, um acordo... A empresa começou como uma indústria de confecção, é isso? Indústria. Ela ficou indústria durante muito tempo. Lá em Luiz Alves? Não, ela tinha em Luiz Alves, nós mudamos para Blumenau quando nasceu meu último irmão, porque as escolas estavam ficando muito caras, né? Os mais velhos tinham que morar em internatos em Blumenau para fazer, porque Blumenau só tinha o primário, não tinha o ginásio. Quando eu comecei, fui a primeira da família a ter o ginásio em Luiz Alves. Antes era só o primário, você imagina. Eu fui alfabetizado em escola que tinha as 4 séries na mesma sala. Mas o gatilho para virar a Dudalina foi esse tecido errado e essas camisas que ela começou a vender, e aí ela viu que aquilo era um nicho. Aquilo era um nicho dela. Foi aí a inspiração? Não, aí ela alugou uma casa na frente da nossa casa, contratou as costureiras e daí ali começou a vender. Só que com o nascimento do último filho e tendo a necessidade de crescer, Luiz Alves não dava essa oportunidade porque ela tinha que educar os filhos também. Claro. Então, a gente muda para Blumenau, né, a família toda, e também tem uma fábrica em Blumenau. Mas daí não faz mais a venda, já vira só camisaria. Não tem mais a venda, vira só camisaria. Tem lojas, mas não tem a venda. Tá. Então, lá vira só camisaria. Em Luiz Alves continua a camisaria e Blumenau. Daí depois vai crescendo, vai expandindo. Então, a gente teve fábrica em Presidente Getúlio, que é uma cidade
100 e poucos quilômetros de Blumenau, teve fábrica em Benedito Novo e tivemos uma fábrica no Paraná, uma cidade chamada Terra Boa. E é muito interessante quando você tem uma empresa que ela é totalmente formal, né? A gente mudou o IDH da região ali de Terra Boa, porque quando nós mudamos para lá, tudo da empresa era 100% formal. Precisava de nota de combustível, não tinha nota de combustível, não tinha nota de restaurante, não tinha. E nós precisávamos organizar. Todas as pessoas eram registradas. Então, as empresas. Vocês começaram certinho do princípio. Isso também é uma dica boa para um empresário. Né? Começa certo. Às vezes as pessoas falam, é muito imposto, a gente começa certo, porque depois pagar o para trás é tão caro. Nossa. Que não vale a pena. Então, vira assim, um inferno. Né? Vira. Então, assim, a Dalina é uma empresa absoluta, tanto é que quando ela foi vendida, em 2013, ela foi feito todas as auditorias possíveis, ela não tinha nada, ela era tão transparente, a gente tinha auditoria, ela era absolutamente todos. Como a gente tinha participação dos lucros, né, todas as nossas pessoas, claro, isso na minha gestão, até uma vez eu estava na empresa almoçando com um empresário e tinha as televisões lá e estava passando a produção do mês, o lucro do mês, o faturamento e tal. A pessoa falou, Sônia, mas você fala para todo mundo isso? Eu falei, mas se participam do lucro, as pessoas têm que saber o que está acontecendo na empresa. Até para se estimular, né? Aumentar. Para saber que, para chegar lá, para ter mais participação no lucro, tem que fazer mais, melhor, com qualidade. E, então, isso sempre foi muito. A minha gestão foi muito pautada nisso. Né? Você teve que mudar? Assim, teve um antes da Sony e depois da Sony em termos de gestão? Não de melhor ou pior, mas em termos de... Teve, claro, porque sempre tem. Né? A gente e esse ponto é 2003, que inicia a gestão Sony. Dentro da minha gestão começa realmente. A gente assina o Pacto Global da ONU. Eu tenho carta que veio para mim do Kofi Annan, que era o presidente da ONU na época. A gente faz tudo que, por exemplo, o motorista do caminhão que ia levar o nosso produto, ele tinha que assinar um manual de que ele não usaria, ou porque hoje no Brasil os postos de combustível fornecem muita criança para a prostituição. Não sei se vocês sabiam. Tem o Liberta aí. Se vocês se aprofundarem nisso, chama a Luciana Temer para ela falar sobre isso, que é muito triste. São mais tanto o Childhood, né, que é o da rainha Silvia e tal, eles tentam proteger essas crianças nesse Brasilzão nosso que é muito grande. Mas o motorista tinha que assinar para dizer que não praticaria e também denunciaria. Então a gente tinha todo um cuidado, porque assim toda a minha gestão ela foi muito pautada em gente. Então, na Dudalina, a nossa frase era amor às pessoas e às camisas, mas sempre primeiro às pessoas. Esse cuidar de gente que eu acho que deu essa fortaleza tão grande para a gente. Conta a história dos presentes de Natal da Dudalina, essa história é linda. Os presentes que a gente tinha todo ano, primeiro que a gente tinha distribuição dos lucros. Né? Então, para todos os funcionários? Para todo mundo, todos né, no percentual proporcional aos seus salários, mas era 12% do lucro era distribuído entre todos. E a história... fora isso, a gente tinha todo um cuidado com as pessoas, de cuidado com a mãe, porque a mulher, nós tínhamos 85% eram mulheres. Então, essa mulher vai ficar grávida quando ela estiver trabalhando. E é natural que ela fique. Ela é 100%, ninguém nasce de chocadeira, né? Então, a gente tinha um cuidado com elas, que era que a gente chamava de anjo da guarda, principalmente quando era a primeira gestação. Ela escolhia uma colega que já tivesse filho, que ia cuidar dela durante esse período. A gente fazia depois o chá de bebê, depois a apresentação de bebê, isso em todas as fábricas. Todo Natal, eu ia em cada fábrica levar a ceia, alguma coisa da ceia, e também um presente específico. Então, no primeiro ano que eu assumi como presidente, eu vi que as bicicletas das pessoas estavam muito detonadas. Né? Então, a gente comprou bicicleta, colocamos o nome de cada pessoa nas bicicletas, e em cada fábrica eu fui entregar as bicicletas. Imagina a felicidade
deles, que era o meio de transporte do interior ainda muito forte. Né? E daí, depois, em cada ano, eu fui entregando alguma coisa para a família, sempre pensando na família. Né? Então, é muito bonito que até hoje as pessoas, às vezes, tiram uma foto, me mandam, Sônia, estou aqui tomando um café com a louça que você deu. Sônia, olha o cobertor que ainda está aqui, o edredom você que você deu. Você criava um vínculo, né? Um vínculo, e era um vínculo de as pessoas se sentirem pertencendo. Eu tenho um caso que eu conto... Pertencimento é uma palavra forte para o sucesso de uma empresa. Exatamente. Você era acessível, né? Não, totalmente acessível. Eu conto a história da dona Gersi, que é uma história bem emblemática, era a nossa faxineira em Blumenau. Eu ia todas as semanas para Blumenau, né? Eu morando em São Paulo, ia para Blumenau. Quando ela recebeu o primeiro PPR, ela era uma faxineira, eu era a primeira a chegar, e ela também estava lá E era um salão, eu não tinha sala. Eu nunca gostei de salas fechadas, era um salão grande. E ela veio, dona Sônia, posso falar com a senhora? Eu queria perguntar por que eu recebi o PPR. Eu sou só a faxineira. Falei, mas a senhora é a faxineira, a senhora deixa tudo limpo, faz o nosso café. A Sandra é só a secretária, eu sou só a presidente. Então, a senhora trabalha na Cada Dudalina. uma sua. Igual. A senhora trabalha aqui, dona Gessi. Então posso reformar minha casa? Acho que aquela vez foram 5 salários a mais. Daí eu falei, pode, dona Gessi, mas a senhora tem que me ajudar. Nós precisamos dar lucro, porque dando lucro, distribui. Passou dela, começou a mostrar, ela ia reformar a casa dela, então ela mandava, todo ano ela vinha mostrar como é que estava ficando a fábrica, a casa. E lá pelo 3º ano, ela chegou, né, a gente falava, dona Sônia, tá aqui, a minha casa está quase ficando pronta, mas a senhora tem que levantar mais a sua cadeira, viu? Falei, dona Gessi, por quê? Porque aqui na nossa empresa tem muita gente matando tempo. Eu estou de olho em todo mundo, tá dona vendo? Sônia. Você ganhou uma sócia, dona Gessi virou tua sócia. Essa é uma história, mas ela teve vários sócios. De sócios. E o lindo que, quando eu saí, ela escreveu uma carta que eu tenho guardado até hoje, e assim, um rabisco e tal. Eu falei, dona Gessi, por que a senhora não escreveu a carta? Ela falou, dona Sônia, eu mal não sei escrever, mas a senhora nunca se importou com isso. A senhora cuidava era da gente. Então, esses são os bons... E até hoje, quando eu vou para Santa Catarina, eu encontro alguém, sempre tem uma história boa. Não tem história ruim. Isso é muito bom. Quando eu saí, nós tínhamos 2.800 pessoas. Era muita gente. E, Sônia, você sempre teve um olhar para o empoderamento feminino. Sim, essa história claro. da dona Gessi é um exemplo disso, né? Desde ela aprendeu com a mãe dela. Você começou com a tua mãe. Você percebeu sempre esse universo feminino dentro da Dudalina como um suporte principal, o pau da barraca para vocês crescerem? E até mais do que isso, você que trouxe a parte, a Dudalina, a feminina. Antes era só masculino, né? Só masculino. É verdade. Ela que trouxe a feminina. Eu acho que são formas de administrar. Eu acho que o equilíbrio sempre é bom. Né? Nos dias de hoje, o que eu tenho falado, que é o meu discurso do ano 2024, é que nós temos hoje mais de 40 conflitos pelo mundo. 40 conflitos. Se a gente olhar a Rússia, a Ucrânia, toda aquela região da África toda, a região hoje do Oriente Médio, tal, nenhum tem rosto de mulher. Nenhum conflito tem rosto de mulher. Todos os conflitos têm um homem que se castela e manda os maridos e os filhos irem para a frente de guerra. Certo? E o que eu vejo que o mundo só vai mudar através do feminino. Mas o feminino do homem e da mulher. Não é feminismo. O espírito feminino. Então, eu acho que a Dudalina tinha esse espírito. Mesmo os homens que trabalhavam acabavam tendo esse espírito do O teu pai foi um exemplo disso. Meu pai é o quê? A intuição, é o cuidado, é o acolher, maternal. é o proteger. Não é nem o maternal, é o feminino. A mulher é cuidadora. A mulher, ela protege, ela cuida, ela agrega, não que o homem não faça, mas eu falo que essa forma feminina de fazer, a gente tem muito... O senhor, por exemplo, está aqui com a sua filha... Não me chama de senhor. Pelo amor de Deus, que você quebra minhas pernas. Mas Vou te chamar de senhora. Não, então vamos combinar aqui. Então, Augusto, mas você com a tua filha, isso é feminino.
né? assim. Não é Yang, testosterona, não é pesado, é leve. Eu sou a escada para ela aqui. Então, ela é o programa. Ela é o programa, tá vendo? Então, é isso que eu falo do feminino. O mundo precisa de querer a paz. Né? A mulher quer a paz, né? A mulher quer o equilíbrio, não que os homens não queiram, não é isso. Mas essa coisa do acolher, só da mulher natural para a mulher. É natural para a mulher. Ela cuida da família, ela cuida né? Ela cuida da sua prole, ela cuida de onde ela está. Então, esse é muito meu discurso. Eu acho que isso dentro da linha era muito natural, porque as pessoas aceitavam muito facilmente que eu era gestora, né? Mas eu preparei o meu sucessor, que era um homem, não era uma moça, era um homem. Mas era muito interessante, porque quando a gente lançou a linha de camisas femininas, isso foi em 2010, eu lembro que eu falei, eu quero uma equipe só de mulheres. E até então, a gente tinha assim, mulher vendendo para o interior, pegando carro, botando mala, indo para a loja para vender, porque era para vender nas multimarcas do Brasil inteiro. Você não tem ideia do sucesso que foi. Assim, elas bateram as metas em cima de meta, e era lindo de ver o quanto que a minha cabeça até então achava que vendedor, que eu falo que é representante que vende nos interiores, sempre foram homens. Se a gente olhar, ainda tem isso. Mas a sua mãe era vendedora da marca? Minha mãe era. Né? Minha mãe. Essa história de vender até a última que responsabilidade, que difícil ser seu sucessor, né? Nossa, que desafio. Mesmo se fosse uma mulher, é muito desafiador você vir depois de uma pessoa com todo esse olhar e que cria essa conexão com tantas pessoas. Como é que você fez o seu sucessor? Foi Como difícil você preparou? sair, assim, você se sentiu deixando aquelas pessoas? Claro que eu senti, né? Quando eu saí, sempre é uma dor, né? Eu saí, fui para o conselho, saí porque a empresa foi vendida, depois fez uma fusão, e nessa fusão, para fazer a fusão, contrataram uma pessoa de fora para ser o CEO, mas dentro da Dudalina eu já tinha deixado esse sucessor, que ele ficou do meu lado durante muitos anos. Então, as pessoas já tinham... E como eu não tinha sala, quando Era você aberto. se encastela, você se fecha. Não, eu não tinha sala. Então, eu sempre tudo gostei de ambiente aberto. Então tudo que falava, tudo reverberava ali para todos. Então, não tinha um padrãozinho fechado, vai acontecer isso e tal. Né? Então, reunião, a gente fazia poucas reuniões. Até nesse dia eu ouvi falar que reunião só serve para marcar a próxima reunião. Exato. Né? Era tudo muito rápido, tudo muito... Eu lembro, as pessoas falam, Sônia, como é que você criou o símbolo, né? Que é o símbolo da Dudalina, que é a flor de lis. Todo mundo acha que eu contratei uma super agência e tal, né? Eu tinha um estilista, que era o Hervé, e eu coloquei para eles, falei, gente, a gente tem que criar um símbolo, né? O Ralph Lauren tem um símbolo tão bonito, LVMH tem o seu símbolo e tal, que tal? Pensem aí. E um dia chegou o Hervé na minha sala, Dona Sônia, eu achei a flor de lis, o que a senhora acha? Eu olhei, aprovado. Foi assim, foi bem simples discutido, assim. Simples assim. As pessoas complicam um pouco, né? Complicam muito. Depois, na época que a gente lançou a camisaria feminina, que foi um super sucesso, normalmente, quando você faz os testes de modelo, a Ju sabe muito bem disso, contrata-se uma modelo, né? Tem um corpo perfeito. Eu não fiz roupa para as pessoas do corpo perfeito. Então, quem eram as minhas modelos? Eram as mulheres da empresa. 38, eu quero uma mais alta, uma mais baixinha, uma mais gordinha. Vestia no corpo dessas mulheres, por isso que a Dudalina era um sucesso tremendo, porque ela vestia para todas. Ela era super democrática, sabe? Então, esse cuidado do olhar, de estar sempre muito junto de tudo, eu acho que é muito importante. Isso é muito feminino. Vamos pegar carona nessa ideia. Você contou que eu me lembro da Dudalina como uma camisaria masculina. Eu comprava Dudalina, seu marido ama, acho que ele ama até hoje Dudalina. Hoje acho que não mais, mas enfim, todos nós amávamos Dudalina. De repente começou a aparecer produtos femininos, camisas femininas na vitrine. Como é que foi esse
turnaround aí? A virada foi muito interessante, porque eu acho que aconteceu mais ou menos parecido com o que aconteceu lá no começo da história com a minha mãe. A gente estava com um estoque muito grande de tecidos. E eu precisaria fazer alguma coisa. E eu sempre gostei de camisa, mas eu nunca conseguia comprar uma camisa que tivesse vestibilidade para o corpo feminino. Porque sempre ficava sempre era esquisita, grande, masculino meio, travestido. Então, meio aqui quadradona, né? E não, abria no peito. E abria no peito, né? Então, por isso que Eu me lembro da minha mulher comprando Dudalina masculina, tamanho pequeno, mas não caía legal. Não ficava bom. Que a camisa era bonita, as mulheres queriam, né? Queriam exatamente. Mas daí um dia eu estava muito inspirada, eu não sou estilista, gente, sou zero. Mas eu cheguei na empresa e falei, olha, eu quero todos os tecidos que tem em estoque, todos os aviamentos, botão, fita, tudo que tiver, coloca aqui. Chamei as pessoas do produto, falei, vamos criar uma coleção feminina de camisas para mulheres. Primeiro, vamos pensar na modelagem. Chamei a modelista, Sil, eu quero assim, assim, assim. Sil, tem que vestir do 34 ao 50. Nós temos mulheres de todos os tamanhos, de todos os formatos de corpo. Então, nós vamos fazer todos os testes, porque tem que ser a melhor. Muito democrático. Muito democrático, mas assim, é tudo muito rápido. Em uma semana fizemos todos os testes. Isso é um desafio difícil, porque vestir bem o 38, vestir bem o 50... Mas eu tinha todos os tamanhos na empresa. Né? Eu tinha mulher 38 a 36, eu tinha 40, tinha todos. Como provar em todas. Tinha provar em todas. Então, eu tinha essa facilidade de ter todos os modelos. E começamos a criar, isso foi em 2010, o João Dória fazia um shopping lá em Campos do Jordão. Eu lembro desse shopping, foram anos. Daí arrisquei e falei para o conselho, falei, olha, gente, eu estou querendo fazer um teste, eu queria lançar uma linha de camisas femininas e fazer lá em Campos do Jordão um shopping. E esse shopping era super badalado. Era super badalado e caríssimo. Caríssimo. Eu falei, não, mas tem uma facilidade, porque eu tenho casa em Campos, quem for para lá fica na minha casa, eu vou ser barriga no balcão, eu vou abrir e fechar a loja, e quero fazer esse teste para entender se eu estou fazendo tudo certo. Toparam, tanto é que... Porque lá abria no Corpus Christi e fechava na última semana de julho. E abrimos a loja com já o feminino. Fiz uma coleção para que... Mas daí era só feminina quando abriu lá? Estava misturado? Fiz masculino e o feminino. O masculino ainda era muito forte, né? Puxava, né? E eu estava lá na loja o tempo todo. Então, era super interessante, porque as pessoas ficavam encantadas. A mulherada, elas vinham e compravam uma camisa, depois voltavam com a tia, comprava mais uma. Com a mãe. Gente, era uma coisa de louco. A loja, no final do dia, era uma Você de vendedora lá? Eu de vendedora, adoro vender. Eles detestam arrumar, né? Eu tinha que arrumar a loja. Não me dê uma loja que eu destruo a loja, mas eu vendo. Até a última... Derrubo, tiro tudo. Tudo. Não, ninguém sai sem comprar. Não pode. O pessoal brincava comigo que depois a gente fez uma loja, que era a loja conceito nossa, que era na rua Tomás Carvalhal, na 595. Meu escritório era no 681. Então, sempre que eu recebia alguém que queria falar comigo e não tivesse com uma camisa do Dalina, eu não atendia. Você levava comprar? Tinha que primeiro ir na loja, comprar, trocar. Ai, que ótimo! Você tem que fazer isso no Undertop. Eu não vou mais falar com ninguém que não esteja. Tá vendo? Então, mas era interessante que o pessoal até brinca até hoje. Sônia, você me fez comprar camisa que até hoje é ótima. As pessoas agradecem até hoje. Então, foi um sucesso. E eu cheguei, isso foi julho, eu cheguei na fábrica e falei, nós vamos lançar uma coleção, nós vamos fabricar 60 mil peças até final. Dona Sônia, a senhora está louca. A senhora quer mudar tudo? Nós vamos mudar. Ponto. Eu quero uma equipe de venda só de mulheres. Chamei, era uma gerente, a Jussi, equipe de mulheres. Em uma semana eu quero fazer o lançamento. Todo mundo aqui, 24 horas, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer. Lançamos a coleção, que eu achei que ia vender assim, ia levar um mês e uma semana vendeu tudo. A primeira coleção. Isso lá em Campos? Não, já não. Depois em Blumenau, depois de Campos. Campos foi o que nos deu a certeza de que ia dar certo. De que ia funcionar. E daí a gente tinha essa casa na Tomás Carvalhal.
que era uma casa que era o nosso escritório, e eu mudei para um outro lugar. Era no 595. Blumenau, isso. Não, São Paulo. São Paulo. São Paulo. 595, e nosso escritório aqui em São Paulo era no 681. Essa casa estava desocupada. Eu cheguei para o conselho, sempre respeitando o conselho. Cheguei e falei, olha, nós temos uma casa, a nossa casa, eu quero fazer uma loja conceito. Daí, claro, tinha alguns irmãos ali naquele grupo. Não, ela é louca, você quer fazer numa loja que não é um lugar de passagem, é um lugar de destino, essa rua não tem loja. Eu falei, acredite em mim, vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Eu estou lá. Eu sei o que eu estou fazendo. Daí, até na época, eu chamei um super arquiteto para fazer o projeto. Ele fez o projeto. Eu falei, isso aqui não é Duda Lina. Esse olhar é muito importante. É muito. Daí eu paguei o projeto, mas eu chamei o meu arquiteto lá de Blumenau, Maurício. Falei, Maurício, vem aqui, vamos sentar. Eu vou te passar o briefing, eu quero isso em uma semana, eu quero desenho de tudo. Rapidinho, inauguramos, isso era setembro, inauguramos em novembro, acho que dia 10 de novembro, inauguramos a loja, assim, sucesso. Bombou no Natal. Não, bombou em tudo. Ela bombou até a época que eu sei, ela bombava, porque eu tinha, assim, se eu fazia um evento, tinha um espaçozinho de evento lá, fazia um evento qualquer para alguma coisa, lançar vinho, livro. Olha, o evento custa tanto, nós temos que pagar o evento. Então, vocês têm... Se não vendesse, eles me chamavam, dona Sônia, está difícil de vender, então deixa comigo. Pegava dois, vem aqui, vamos comprar. E vendia. O negócio é vender. Ninguém, a Ju sabe disso. Ela não existe, a Undertop, se ela não vender. Não existe. Né? Nada acontece. Não adianta nada o resto. Se não tiver a venda, acabou. Tem que ter venda, foca na venda. Né? Eu gosto muito, a Magalu usou isso durante o ano, foca na venda. Então, e sempre foi assim. Né? Tudo que eu fazia era muito, muito intuitivo, mas muito assertivo, porque eu sempre respeitei muito o investimento do acionista. Eu era acionista, mas eu respeitava os outros acionistas todos. A intuição tem que dar resultado na prática, porque senão... Não. Agora, Sônia, você contou um pouco da história da Duda Lina para nós. Eu fiquei muito admirado de ver o mix dos principais pilares. Né? O primeiro sendo as pessoas, em primeiro lugar, depois as vendas, tem que vender até a última peça, e a governança. É difícil você ver uma história de sucesso que mistura bem esses três ingredientes. Como é que você combinava? Governança... Considerando que somos 16 irmãos donos. Não, isso é outra história. Mas é a próxima pergunta, porque é encrenca. Né? Como é que você misturava governança, respeito às pessoas, tem que vender muito, tudo junto e misturado para dar certo? Primeiro porque a gente tinha... tudo era interno. Então, assim, nosso financeiro, o contábil, eu tinha, até é muito interessante essa história, eu tinha um controller, que era um alemão chamado Bertin Bachmann. Pensa, olha o nome. Em Santa Catarina. Né? Em Santa Catarina. Mas foi muito triste porque no auge do crescimento, no auge minha mãe já tinha falecido, né? Ela faleceu em 2008, nós éramos uma família, viramos 16, daí tem algumas coisas que acontecem nesse meio tempo, e o Beto, um dia chega na minha sala, joga um exame na frente e falou, eu vou morrer. E ele morreu logo depois. Ele estava com câncer, eu falei, gente do céu, o que eu faço agora? Né? Porque essa parte ela é muito sensível. Governança tem muito a ver com isso, como é que você presta conta do... Como é que se amarra, né? Se amarra. Nós tínhamos fábricas, a gente tinha lojas, a gente tinha muita coisa junto. Mas ele me deixou um grande sucessor. Na Duda Lina tinha essa missão. Todo mundo tinha que ter um sucessor. E ele deixou esse menino, Márcio, que era o grande sucessor. Então, eu tinha essa confiança. E no 5º dia útil de todo mês, eu tinha que ter o DRE. Eu tinha que saber o que tinha acontecido naquele mês. Porque eu podia corrigir a rota. Senão, eu vejo empresas bancos até hoje, não tem isso. Sabe? De estar fechado tudo no seu 5º dia, no seu
Sexto Isso é dia muito útil difícil, né? é É muito muito difícil. difícil. Eu era muito chata. Assim, se até às 10 da noite eles me passavam uma mensagem: Dona Sônia, não conseguimos ainda, deu um bug, mas amanhã até meio-dia eu passo. Entendeu? Porque você só consegue administrar o que você conhece. Só Então, que você está vendo, né? não era auditado, mas eu tinha uma noção. O que aconteceu? Por que bombou e por que deu errado? O que deu errado? O que eu posso corrigir a rota? Né? Então, essa governança era muito importante e a governança da própria família, que não tinha interferências dentro da gestão. Tinha o conselho, que tinha muitas pessoas da família, mas tinha pessoas independentes, empresários muito importantes, que davam um apoio muito, muito importante, tinha um acordo de acionistas e tinha uma empresa que estava sendo cuidada nos seus mínimos detalhes. Então, isso é muito importante. Não adianta você... Eu tenho maior respeito por contador, porque eu jamais seria uma contadora, porque é muito chato. Muito chato. Não é chato, Nossa, Ju? muito É a chato. coisa que mais incomoda o administrador, é a coisa que mais... Porque você está terceirizando uma coisa que você responde, né? Então, mas eu sempre respeitei muito, porque eu tenho admiração, porque eu acho que é um negócio que é uma necessidade incrível para as empresas, mas, ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado, né, com quem você vai entregar isso. Então, a gente tinha isso. Então, essa governança que nos deu a oportunidade de vender a empresa, certo? De ser tão transparente que eles não tiveram dúvida de quem era Dudalina. Ninguém. Tinha um sócio que dizia: a empresa nunca pode ter fralda suja. Isso. A fralda tem que estar sempre limpinha. É verdade. E isso é uma inspiração, né? Porque as pessoas acham que é impossível você ter uma empresa deste porte, deste tamanho, num país como o Brasil, toda correta e toda transparente. Mas é possível. É super possível. Eu sempre falo, quando eu faço as mentorias, eu falo, gente, não deixa nada para trás. Não adianta, porque lá na frente vai custar caro. Sabe? Você não dorme, você está sempre com a sensação de que eu vou arrumar, mas não dá para arrumar amanhã. Começa certo, faz certo desde o começo, e com transparência com todos, não tem o porquê. Né? Principalmente quem está no teu entorno, quem está na empresa. Então, a Dudalina tinha isso. Em todas as fábricas, todo mundo sabia tudo o que acontecia. Porque quem produzia, quem fazia tudo acontecer eram as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o grande dilema de um empresário quando ele lê o seu DRE. Né? Eu, por exemplo, sempre gostei de ler o DRE pela linha de cima, pela linha do faturamento, do crescimento de vendas. E eu tinha uma sócia que me ensinou horrores, Cláudia Rondon. Cláudia, obrigado. Que olhava muito mais o caixa, a linha de despesas, para manter o bottom line lá bonitinho, sempre no azulzinho. Né? Como administrar esse conflito, né? Quando você tinha 16 sócios, 15 sócios, né? Onde um olha mais o crescimento de vendas, o negócio, o outro olha mais, sente em cima do Um quer ganhar economizando e o outro quer ganhar expandindo. Isso. Como se administra isso? Um quer investir, o outro quer economizar. Não tinha muito isso. O que eu sempre olhei foi lucro, caixa, dinheiro no caixa. EBITDA, essas coisas, sempre fui... Porque o EBITDA é uma mentira, para mim. Para mim, o EBITDA para o mercado. É para o mercado, mas é uma mentira, porque eu posso ter um EBITDA excelente e zero caixa. Então, o que eu sempre olhei foi lucro. Qual é o meu lucro líquido? Paguei todos os impostos, paguei tudo. O que sobrou lá na última linha? O que eu vou distribuir? Meus 12%. Vou distribuir os 12% vou distribuir para os acionistas e como é que eu distribuo para as pessoas. Então, só o lucro é distribuível. Não se distribui EBITDA, concorda? Concordo. Então, é isso. Então, eu sempre cuidei muito de rentabilizar a empresa, com todos os cuidados e cuidando das pessoas. Então, assim, eu lembro que logo que eu assumi, eu fui numa das fábricas, o banheiro era um horror, gente. Quando eu entrei no banheiro, eu falei, que vergonha que eu estou de mim de ter um banheiro desse. Chamei o mesmo arquiteto, Maurício, eu quero todas as fábricas com banheiros bonitos, espelhos grandes, maioria mulheres. Eu quero os restaurantes bonitos, confortáveis,
Porque a beleza faz parte da vida. O jardim tem que estar bonito, e não é caro. Nada disso que eu estou falando custou fortunas, não, viu, gente? É tudo coisas muito simples, mas olhar com cuidado, olhar com amor. Esse é o olhar feminino, né? É um que olhar você feminino. se Eu refere. Vai até no sou detalhe. eu sou até do conselho de uma empresa que eu fui visitar nesses dias. Eu cheguei e falei, vamos arrumar esses banheiros todos, que eu não gostei do que eu vi. Então, já está lá, já estão reformando os banheiros. Que você está lá na empresa, durante o teu expediente normal, você vai ao banheiro e, na hora da hora do descanso, do almoço, tem que ter um lugar bonito para você almoçar e, se tiver algum lugar gostoso para descansar também. Não é nada desses escritórios modernos, não, tá? Não é essa coisa de ter... Não, mas a gente tinha ginástica laboral, que isso faz parte, tinha todo um cuidado com as pessoas. E as pessoas dão muito mais quando elas estão felizes. Se sentem cuidadas. Muito mais. Elas vestem a camisa, elas Ela- começam a cuidar como se fosse delas. Delas. Porque é. Porque é Porque é. delas. Então, Ninguém faz nada sozinho, não é delas. ninguém faz. Então, assim, nas épocas de Dia dos Pais, Dia das Mães, tinha uma venda especial para todos que tinham acesso a comprar o produto. Então, todos esses cuidados eram todos, parecem ser coisas pequenas, mas somando. Eu conto, por exemplo, a gente tinha uma festa que chamava Quem Faz a Nossa História, que era 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. Então, quem 5, 10, 15 fazia, mas quem fazia 20, 25 e 30, a gente fazia todo ano uma festa. Então, vinham as pessoas das fábricas todas. Quem fazia 20 anos ia com acompanhante para Gramado. Quem fazia 25 anos ia para Buenos Aires. E quem fazia 30 anos ia para Paris. Então, você imagina isso nas pessoas costureiras. Então, assim, eu conto uma historinha muito emblemática. O meu motorista, o motorista que foi meu anjo da guarda, né, sempre me buscar no aeroporto, era um doce de pessoa, Pedrinho. Quando ele fez 30 anos, no primeiro dia de janeiro que ele foi me buscar, ele falou, dona Sônia, estou com o passaporte pronto. Era ele e o Antônio, que era o da manutenção, da fábrica de Luiz Alves. Só que eu queria ir até Roma, eu queria ver o Papa. Claro que ele não viu o Papa, mas eu falei, deixa que eu organizo que você vai para Roma. Na janelinha. Foi para Roma. Ele foi para Roma, ele foi onde ele queria, ele foi no Vaticano, né, todo cuidado. Falei, mas você tem que passar por Paris, porque... Faz parte. Faz parte. Daí voltou feliz e tal, e logo depois ele ficou muito doente. E a última vez que eu fui visitá-lo, ele estava realmente já, né, no final se despedindo, ele falou, dona Sônia, eu sei que eu estou indo embora, mas a senhora me levou até mais perto dele. Eu estou indo em paz. Ai, que lindo. É lindo, não é? Isso era presente para mim, não era presente para o Pedro. Você não faz ideia o quanto seu olho brilha contando essas histórias todas. É verdade. Brilha. É. E sabe o que eu queria falar? Para a gente conseguir chegar nesse pedaço, senão a gente não fala, e é uma parte muito importante que eu queria falar. Queria falar dessa transição da Sônia empresária para a Sônia que hoje atua em tantos projetos, e que você contasse um pouquinho, resumidamente, do que você faz hoje. Que é tanta coisa, que brilha o olho também. Já está brilhando de novo. Brilha o olho. Em 2013, eu sempre fui de cuidar de gente, já deu para notar. Em 2013, a Luísa Helena Trajano convidou 40 mulheres para ir para Brasília para uma reunião, e ela, com a inteligência que ela tem, que é incrível, né? Vocês já se conheciam? Você era uma empresária? A gente já se conhecia. Não tão intimamente, amigas, né? Éramos conhecidas, mas éramos até amigas, já, mas não da mesma forma que somos hoje. E a gente foi para Brasília, ela levou meninas de Paraisópolis, ela levou 40 mulheres. E lá ela fez uma cola, e a gente foi ter uma reunião com a presidente. Quando a gente voltou, a gente pensou, vamos começar a conversar sobre como é que a gente pode transformar o mundo, como é que a gente pode cuidar de mais gente. Surgiu o Grupo Mulheres do Brasil. Hoje que ano isso, Sônia? 2013. E que o nome, você já me contou essa história, veio dessa visita, né? Dessa visita, que nesse dia no Palácio do Planalto tinha uma exposição que chamava Mulheres do Brasil, que era da Eliana Kertz, que ela fazia a Eliane até morreu, mas ela era uma artista plástica que fazia umas gordinhas, assim, ela é bem conhecida. E lá estava o grupo, não era, né? A exposição Mulheres do Brasil. E daí a gente começa. E isso vai criando
a gente foi crescendo de uma forma. Primeiro fazia reunião na casa de uma, no escritório E o tal. objetivo era melhorar a vida das mulheres Era transformar empresárias. a vida. Não era era empresária, empresário. mulheres Não, de uma forma geral. Não somos CNPJ, lá são todas CPF, todas são voluntárias. Claro que a gente hoje tem um núcleo que trabalha e tal. E o interessante é que a gente ficava fazendo reuniões assim pontuais. Depois fizemos durante muito tempo até no Santander, que o Sérgio Rial cedia lá um espaço. Mas um dia estava eu e a Luísa num evento e o pessoal, eu já tinha saído da Dudalina, e me ligaram, esse meu assessor ligou e falou, Sônia, a gente vai entregar o escritório de São Paulo. Você tem alguma ideia? Quer fazer alguma coisa lá? Eu falei, Luísa, onde é o escritório da Dudalina, ali na Tomás Carvalhal, vai desocupar. E eles vão deixar tudo, porque não tem o que fazer, mesa, cadeira, geladeira, fogão, tudo que tem lá. O que você acha? Vamos alugar para nós, para termos a Casa Mulheres do Brasil? E ela, na hora, a Luísa é muito rápida também. Então, alugamos, a gente hoje tem a nossa casa, que é nesse endereço. E ali a gente foi expandindo. Hoje nós estamos em todos os continentes, em mais de 30 cidades fora do Brasil, como Grupo Mulheres do Brasil. No Brasil, nós estamos em 120 cidades diferentes, e a gente tem todas as nossas causas vinculadas a uma ODS da ONU, ou a ODS da ONU vinculou as nossas causas. E sempre ligadas às mulheres, obviamente. Sempre a mulheres. Então, assim, qual é que é a transversal a todas? Violência contra a mulher. A gente tem que acabar. Isso é um absurdo que acontece no Brasil e no mundo. Né? E ainda acontece muito, né? E como é que vocês atuam, por exemplo, para diminuir a violência contra as mulheres? Nós temos uns grupos hoje que estão... Por exemplo, Franca, a delegacia de Franca tem lá todo um projeto de cuidar da mulher que sofre a violência, de acolher. Aqui em São Paulo tem a Casa Bem Querer Mulher. Mas o que nós estamos mudando são as políticas públicas. Ter as DDMs, as delegacias de mulher, mas não só a delegacia da mulher. Tem que estar treinado, porque muitas mulheres não vão para uma delegacia quando ela sofre a violência, que o delegado vira... Quantas vezes acontece isso? O que você fez para ele que se apanhou? Hoje tem muita delegada nessas delegacias. Não, hoje mulheres, tem delegada, né? Hoje a maioria tem delegadas treinadas, tem também assistentes sociais para acolher essa mulher, porque muitas nem podem voltar para casa, porque elas vai ser cometido... E tem hoje isso de já ter lugares para essas mulheres que não podem voltar para casa? Tem muita casa acolhida, tem todo, não em todos os lugares, mas tem em algum lugar tem até uma rede de hotel que eu não estou autorizada a falar, mas ela faz esse trabalho lindamente. E pode ou tem pré-requisito para você? Não, tem que ter o pré-requisito, ela tem que ter ido na delegacia, o delegado tem que ter dado aquela medida restritiva, mas quando é complexo demais, ela é recolhida. Porque e ela eu acho que é uma das principais coisas, né? Porque muitas dessas mulheres vão para fazer uma denúncia, se ela não tem para onde ir na sequência, ela vai ter que voltar. Ela sendo denunciado. Elas têm muito medo, muito medo. Por isso que também tem a Casa Bem Querer Mulher, que é 360 graus. Acolhe, cuida. Para uma mulher querer sair da violência com filhos menores, ela tem que abrir 7 processos. Ela não pode levar os filhos, tem isso? 7 processos. Sair, então tem que ter advogada que vai ajudar. É um processo muito... E a gente vê isso, eu que participo muito. Falta olhar feminino nesse processo. E eu sinto a dor dessas mulheres. E o objetivo é tentar simplificar esse tipo de processo, porque se tem que sair 7 vezes para poder tirar as crianças de um cara que exerce violência, é um absurdo. É um absurdo. E o que a gente tem que fazer? Então, todas as nossas causas são para cuidar das mulheres. Vocês trabalham em cima das ODS da ONU, principalmente? Não, a gente não trabalha... Nós temos as nossas causas, mas sempre vão estar linkadas a alguma das ODS. Quais são as principais, além da violência? Violência, igualdade racial, educação, saúde, as políticas públicas, que nós temos agora uma pessoa que vai trabalhar políticas públicas. Por exemplo, saiu agora uma lei de que não pode mais ter aborto em nenhuma situação. E está lá para... Eles põem na calada da noite, no Congresso, para tentar passar. Se passou, a gente se ferra.
Então, E o tem Congresso muita, trabalha assim o tempo todo, trabalha né? assim o tempo todo. Então, se nós não tivermos uma pessoa atenta às políticas públicas e também desenhando políticas públicas, a gente leva um susto, aconteceu, entendeu? Então, esse trabalho é um trabalho de todo o tempo e o tempo todo, mas sempre com leveza. Então, tudo isso, 80 em 8, a gente quer fazer em 8 anos o que não se faz em 80 anos. Isso que é empreendedorismo, né? E o Fundo Dona de Mim, que eu criei lá em 2020, que é do Grupo Mulheres do Brasil, que é microcrédito para mulheres vulneráveis. Essa mulher que não tem acesso a crédito nenhum. Porque para ter acesso a crédito, isso eu falei já com o banco, já falei em vários lugares, tem que ter score. Essa mulher não tem score. Essa mulher não tem acesso. Ou, pior que isso, tem score negativo, né? Não, o score normalmente é negativo, e tem um detalhe, se ela cai na mão de um agiota, daí ela acabou com a vida dela. Acabou. E no fim, tudo se resume a isso, né? Porque é fortificando essas mulheres, e todos esses projetos de vocês visam isso, é dando um crédito, é ensinando empreendedorismo, é acolhendo. Fortificando essas mulheres é o único jeito de acabar com isso. É o único jeito. E a gente fez, o Fundo Dona de Mim já atendeu, sei lá, quase 5.000 mulheres no Brasil inteiro. E assim, são histórias lindas de transformação. Semana passada eu fui no Capão Redondo. Eu trabalho numa ONG do Capão Redondo, Casa José Couto, maravilhosa. Eu não sei se... que ela é voltada para criança. Eu já ouvi falar, mas não, esse é de mulheres. Eu fui... a gente tem as líderes, né, das comunidades, e eu fui lá porque eu ia liberar o Fundo Dona de Mim para algumas mulheres que estavam fazendo um curso de fazer sobrancelha, certo? E é fantástico, porque elas todas têm um desejo de acontecer, só como é que ela faz? Ela precisa do material, ela não tem dinheiro para comprar o material. E é material básico, gente. É básico, é secador de cabelo, é um negocinho da sobrancelha. É, R$2.000. Mas se ela pagar direitinho, vira 5, que não, se pagar pagar direitinho, ela pode fazer o recrédito, se ela pagar direitinho, ela faz novo recrédito, então tem todo um processo. E vai aumentando que esse ela pode número, aumentando, né? Você sabe o que eu acho interessante? Se ela pagar direitinho, já é uma escola de gestão financeira. Não, e elas têm um curso para aprender a se organizar para pagar direitinho, porque a parcela mensal ela é super pequena, mas se não se organizar, você gasta ela na padaria. Então, vai pagar 1.000 quanto 1 milhão, se você não sabe. Então, para ganhar o crédito, tem que fazer esse curso, não é? Tem que fazer o curso, ela tem que... e eu falo, quando eu vou conversar com elas, eu falo, gente, crédito é acreditar. Eu estou aqui falando com vocês, que eu estou acreditando em vocês. E acredito que vocês vão devolver o dinheiro. Porque vocês devolvendo, eu posso fazer o recrédito, como eu posso também atender outras mulheres. Então, é muito, muito interessante esse... E, assim, a gente tem histórias lindas. Eu tenho uma história de uma... nesse dia que eu fui lá em Capão Redondo, a professora que estava ensinando, ela foi uma das primeiras a pegar o crédito há 3, 4 anos atrás, fez os cursos, e hoje ela é professora, com o crédito que ela fez com o Fundo Dona de Mim. Então, ela estava toda orgulhosa, porque ela estava no lugar das meninas, e agora ela estava lá dando aula para 15 mulheres. E tem muito isso, a gente vê muito, né, nas ONGs, em tudo, a pessoa que esteve ali, ela quer muito passar isso para frente, né? Ela quer se tornar um agente de mudança. Isso é muito lindo, né? Isso é muito legal. E se algumas têm medo de pegar o crédito e não dar conta? Não, tem muitas. Por exemplo, eu fui dois casos, né? Tem o Bem Querer Mulher, é uma casa que tem. Eu fui na casa do Bem Querer Mulher porque elas tinham feito cursos para liberar o crédito. Tinham 15 mulheres, das 15, só 6 queriam crédito, porque muitas ainda estavam morando com o inimigo, no caso, então elas não conseguiam ainda se libertar, porque a violência contra a mulher tem 2 fatores. Um é o emocional. Então, às vezes, elas ainda estão, principalmente por causa de filhos. É o que mais prende, eu acho. É o que mais prende, quando tem filhos, e filhos pequenos. E o outro é o financeiro. Ela não tem como sair. Agora, se ela sabe fazer bolo, ela começa ali, ali ela vai se desenvolver, e ali eu posso ajudá-la
ela comprando o forno, comprando a forma, comprando material para fazer o bolo, para o que for necessário. Mas no primeiro momento ela nem enxerga que bolo é uma coisa que ela pode vender. Não, então nem todas pediram. Elas falaram, a senhora vem aqui daqui a algum tempo para oferecer outra vez para a gente? Porque a gente ainda, não tá algumas pronta. não estavam preparadas. A mesma coisa lá no Capão Redondo. Eu adoro ver isso. Essas são as grandes vencedoras. Essas são as grandes brasileiras. Mesmo. Porque elas enfrentam uma vida bem complexa, bem difícil, né? A gente vive meio numa bolha. Meio não, vive numa muito bolha. Nós vivemos numa bolha. Mas é lindo. Então, o Fundo Dona de Mim nasceu dessa forma, com a contribuição inicial de quase 70, mais de 70 mulheres que doaram o dinheiro para começar através do Banco Pérola, que é um banco de microcrédito, duas mulheres maravilhosas, a Alessandra França, que é a fundadora, e a Andrea Federman. E a gente agora fez um fundo FEDIC, então a gente já está mais maduro. Então, o que eu quero é transformar isso, porque assim, a Caixa tem lá o Caixa para ela, só que chega lá, está lá, o score é baixo, não tem. Não tem como ter score. Não tem como ter score, não adianta. A única coisa que a gente olha é a capacidade dela devolver o dinheiro. É só isso que eu olho. Que eu olho não, que o Banco Pérola olha. Se ela não tiver capacidade, fica difícil, porque eu vou doar o dinheiro e só vou complicar a vida dessa mulher. Né? Isso é muito importante o que você está falando. Quando às vezes você acha que vai doar uma coisa, você está ajudando e às vezes você está sendo um agente complicador. Exatamente. Como é que você avalia a capacidade dela devolver? Não, é muito... Porque o próprio banco não tem um score, não empírico, tem. Né? É empírico. O banco vê lá a historinha e tal, mas a gente tem uma inadimplência razoável. Mas isso, eu falo, né, na primeira fase a gente teve uma grande, acho que foi quase 30%, na primeira fase, agora não, agora já é 12%. Mas na primeira, daí todo mundo fala, Sônia, que inadimplência grande. Eu falo, eu salvei 70%. Eu não olho os 30% que eu perdi. Porque até como doação, eu sabia que ia ter isso. Mas foi o aprendizado. Né? Hoje já diminuiu muito a inadimplência e vai diminuindo. E a que você atribui a diminuição? Hoje, a gente, primeiro que eu fui, na primeira fase eu fui muito romântica, né? Eu dei 9 meses de carência, ninguém faz isso. 15 para pagar, ninguém faz isso. Tem que ter mais pele no jogo. Não, daí a gente aprendeu, e era muito MEI. Elas não dão tanto atenção ao CNPJ quanto ao CPF. Hoje não é mais MEI, eu não quero. Quando é dona de mim. E assim, ele é muito simples, tá? Eu sou uma parte da ponte. Então, a líder do Grupo Mulheres do Brasil, de Arapiraca, me liga e diz, Sônia, eu estou com 10 mulheres que acabaram de fazer um curso no Sebrae, tal. Você libera o fundo de mim? Ok. Você libera para CPF? Para CPF, só para CPF. Daí eu falo, tá bom, eu vou te passar. A Adriana, tem uma moça que faz a ponte. Adriana, estou liberando para Arapiraca 10 mulheres, ok? A Maria Antônia, que vai entrar em contato. E elas vão entrar no processo, líder, né? Elas entram no processo. A líder lá de Arapiraca é que é responsável, ela não é a balista, mas ela é responsável, porque ela pediu, e daí depois, na hora de cobrar, tem duas que não estão. Líder, vai atrás dessa pessoa, ver como é que ela está, se ela precisa de ajuda, que ela tem que devolver o dinheiro. É um processo muito simples ainda, é muito rudimentar, eu diria, mas é Mas está funcionando. Mas eu acho que é bom ser rudimentar, é mais caseiro, é mais... exatamente isso. Se não assusta, se não vira profissional demais. Não, senão eu preciso ter uma equipe de 20 pessoas, daí fica caro, eu tenho pouco dinheiro. Eu fui conversar num Banco Mundial para ver se vinha dinheiro do Banco Mundial. Primeiro, que eles querem contrapartida do dinheiro que colocam. Segundo, que 25% fica para eles, para a manutenção dele. Eu falo, não quero. É o máximo do dinheiro que eu tiver líquido é o máximo para emprestar. Então, eu não recebo nada. Só recebe a Adriana, que faz a ponte, e o Banco Pérola para fazer que é um processo caro. Né? Porque se você for pedir 1 milhão no banco, quantos documentos você tem que assinar para 1 milhão? Agora, com 1 milhão eu faço 500 mulheres. São 500 documentos para assinar. E a gente, inclusive, com isso, faz uma educação digital, porque ela tem que fazer tudo pelo celular.
Ela tem que É um assinar um aplicativo. DocuSign. Eu mas- acho que o desafio ainda é quebrar todos esses bloqueios delas. Todos, mas a né? gente está quebrando, sabe? A Porque gente daí agora... uma fala para amiga, Sim, amiga dá, é, e aí vai é, puxando. Elas viram agentes de transformação. É E isso. educação? Você falou que educação é um pilar que vocês focam. Maravilhoso. Como é que você estimula Olha, o desenvolvimento da educação em comunidades tem carentes? muito. Femininas, né? Eu tenho uma casa que fica aqui no interior de São Paulo, perto do maior favela ali de Campinas, que é Campo Belo. É uma favela complexa, muito comandada por Drogas. porque a Como gente sabe que todas, não. né? É. E a nossa mão de obra desse lugar que eu estou vem muito desse local. Então, eu e umas 5 mulheres, a gente foi lá e colocou um contraturno de escola. Você não tem ideia o que transforma a vida. No final do Muda ano muito. passado, 6 meses, eu fui lá. Você criou uma escola, é Criamos isso? um contraturno, uma escola de contraturno. Para ensinar Gratuita. outros skills que não aqueles que eles Os aprendem. skills que eles têm dificuldade. A Soft gente tá skills, lá. como estão chamando hoje em dia. A gente faz o E seguinte, gratuito, né? totalmente gratuito. A criança estuda à tarde, ela vai para a escola, de manhã ela toma um lanchinho, ela almoça e vai para a escola. A turma da tarde, ela Ao vem, contrário. almoça e fica à tarde. Lá eles aprendem o quê? Tudo, as dificuldades de cada criança. Uma tem mais dificuldade para ler e escrever, alfabetizar, a outra tem mais matemática, a outra tem uma revolta, alguma. Então, tem toda uma forma Um de olhar acolhimento individual. total para essas crianças. É Mas lindo. isso é uma ONG, né, Sônia? É uma o ONG. que você está descrevendo. As ONGs já essa Casa José Couto que eu trabalho faz isso. No isso. Mas é uma contraturno. ONG essa também. Uhum. E você vive de estimula doações. as ONGs que já existem fazendo isso Não. também? Eu estou no Verde Escola. O Verde Escola é um dos grandes exemplos que tem, que é ali na Barra do Saí. Lembra quando teve aquele desastre lá? Quem acolheu tudo aquilo foi o Verde Escola. A gente recebia à noite pessoas fazendo cirurgia com celular, né? Lembra que derreteu lá? Lembro, né? E a Verde Escola protegeu todo mundo ali, aquela região. Então, ali já é uma escola que tem 15 anos. Então, ali tem uma educação bem, bem estruturada, tem um centro de esportes, tem tudo. Eu também sou, para mim, um dos maiores ou o melhor projeto que não foi falado aqui, que é o Amigos do Bem. O Amigos do Bem cuida de 150 mil pessoas no sertão do Brasil. É aquele projeto que a Alcione Albanese. menina lá da Casa de Repouso trabalha, que vai no supermercado pedir da as Lúcia doações. Waduane, Isso. da Não, Waduane, não, Lúcia a dona Waduane. da Casa de Repouso. A Karina Karina. Morandini. Karina. É verdade. É nesse. Lá- Ela vai nos fins de semana Ela vai no distribuir. supermercado pedir para cada pessoa que está no caixa a doação para depois levar para o sertão. Mas entregar só para pro- você ter ideia, a gente tem hoje, quando eu estou no conselho há muito tempo, eu comecei com a Alcione, ainda estava na Dudalina na época, porque não tinha, lá não tem o que fazer. Sertão não tem árido. É como dizem, não dá nem para ensinar a pescar, porque nem água tem, não tem rio para pescar. Né? Então, eu doei, na época, 6 máquinas de costura, os retalhos. A professora saiu de lá de Santa Catarina, foi lá para o sertão de Alagoas para ensinar as mulheres a costurar e a fazer aquela bolsa de patchwork. Pena que eu não trouxe. É toda de retalhinho, que era os retalhos da Dudalina. Dessas 6 máquinas, dessas costureiras que foram treinadas pela Celina, que quando ela foi a primeira vez, ela voltou e falou, dona Sônia, não aprenderam nada. Eu falei, então você vai ficar 15 dias. Ela é da nossa ONG, chama Instituto Duda e Adelina. A Celina foi para lá hoje. Tem esse eu não sabia que existia. Tem Instituto do de Adelina? Tem, ele faz um trabalho lindo. Então, ela foi lá para o sertão, ela já foi depois nos outros, todos, Catimbau, Inajá, Mauriti. E hoje nós temos 300 costureiras formadas no sertão de Pernambuco, Ceará e Alagoas. Hoje elas têm emprego. Eu fui para lá faz alguns anos, que quando eu cheguei em Torrões, lá em Alagoas, tinha uma placa gigante. Sônia, muito obrigada por trazer o patchwork para Torrões. Ele mudou a nossa vida. E realmente muda a vida, porque essa mulher é assalariada, ela tem trabalho,
ela tem Você dignidade. tem que dar um ponto de entrada É para tudo. ressignificar a vida da E pessoa. é o que Alcione, eu aconselharia vocês trazerem a Alcione aqui para contar o que é fazer o bem. O que é? Essa mulher é louca. Hoje ela está às 6 horas da manhã, eu sei que ela foi para Recife, para ir no hospital lá de Recife, para poder atender as pessoas ali de Inajá e de onde ela tem. Alcione é? Albanese. Ela é a presidente e a fundadora do Amigos do Bem. Entendi. Ela que hoje tem 11 mil voluntários. A gente vai amar se ela topar. Nossa, Não, mas ela adoraria. topa. Não, essa mulher não existe, você não tem. Eu estou aqui contando, eu contaria a vida inteira a história dela. Eu estou conversando que eu gostaria de indicá-la para o Prêmio Nobel da Paz. Porque se eu tinha uma empresa que era auditada e certinha, ela tem uma empresa que cuida de 150 mil pessoas, auditada pela UI, sem restrições. Isso que ela leva alimento, ela leva remédio, ela leva educação, ela leva transformação. Hoje nós já temos mais de 600 alunos formados pelas universidades. Hoje ela levou fibra ótica para todo o sertão. Tem os centros de transformação, você chega lá, são 10 mil alunos que vai buscar na casa deles todos os dias, eles ficam o dia inteiro no centro de transformação, estudando, transformando a vida. É alguma coisa que não existe no mundo. O modelo Amigos do Bem, como é que funciona? Depois entra, para vocês entenderem, para mim, talvez, de tudo que eu faço hoje, que eu tenho paixão é pelo Amigos do Bem. Por exemplo, tem uma cidade, tem um lugarejo, lá no fim do mundo, chama Inajá, no sertão do sertão de Pernambuco. Tem uma escola lá. Essa escola, quando começou o Amigos do Bem, era 2,9 no IDEB. Esse ano foi 9,2. 9,2. Nem em São Paulo não tem nenhuma escola com 9,2. Agora, você vai lá, você vai entender o porquê. Eu, quando fui lá a última vez, eu falei que tinha uma árvore cheia de livrinhos pendurados e as crianças lendo embaixo das árvores. É tudo muito simples. É tudo feito com amor, tudo com uma paixão louca e profunda pelo ser humano que a Alcione tem e todos esses voluntários que ela tem. Mas ela tem uma família linda, porque ela tem 4 filhos, acho que ela tem hoje já 7 netos, todos envolvidos com o projeto, cada um tem os seus negócios, mas envolvidos com o projeto. Ela vai para o sertão hoje, está saindo carretas aqui para cada sertão para levar os presentes, levar alimento, e tudo tem uma moeda de troca. É lindo, porque para a mulher receber todos os 150 mil, cada pessoa tem o seu QR Code, o seu código de barras, então ela sabe tudo o que acontece no sertão. Ela dá, mas eles têm que dar de volta. Tem que dar de volta. Então, se a criança não vai na escola sem justificativa, é punida. Punida com o quê? Não pode pegar bicicleta para andar, a família pode não receber, se ela for muitas vezes, ela pode não receber que eles chamam a feirinha, que é o que busca, que pega nos supermercados. Tem todo um projeto de transformação que vocês não têm ideia. Plantação de milhares de pés de caju, que daí você indo no supermercado compra sempre a castanha, Amigos do Bem, que é toda processada lá. Que poderia ser mecanizada, não. É tudo feito à mão para dar emprego. Então, hoje, a gente já tem, acho que mais de 2.500 pessoas com carteira registrada que não tinham nada. Os hospitais equipados, medicina, por exemplo, o médico que atende lá através de medicina online é do Einstein. Os dentistas que vão para lá e ficam lá, às vezes, 15 dias, é da Sorridentes. Entendeu? Você chega lá, as crianças estão limpas. É simplesmente... Se vocês quiserem conhecer melhor o projeto, aqui tem a Central do Bem, que fica aqui no Tatuapé. Eu quero muito. Vai lá conhecer o projeto. Aqui é o projeto, aqui recebe a roupa, o brinquedo, tudo é transformado. Por exemplo, você entrega carrinho sem roda. Lá tem alguém voluntário que está arrumando e põe e vai lá para o sertão. É simplesmente emocionante. Eu falo porque eu sou tão apaixonada por esse projeto, que é um projeto que deveria de ser desenhado, por isso que eu falo que é
que eu gostaria que a Alcione ganhasse o Prêmio Nobel da Paz, porque ele pode ser feito em qualquer lugar do mundo. O modelo está pronto, ele é online. A gente faz reunião do conselho, eu, Luísa, Janete, Nathalie, Menegazzi, estou falando aqui os conselheiros. A gente faz online, está lá o garoto lá no sertão falando com a gente. Como é que foi o dia, o que aconteceu. Incrível. E tudo isso dando oportunidade, né? A gente só precisa dar oportunidade. Transformando a vida através da oportunidade. O sertão do... A gente só é quem a gente é porque a gente teve oportunidade. Então a gente tem obrigação de dar oportunidade. Eu acho assim, na verdade, ela contou a história que começou numa vendinha lá em Luiz Alves, que tinha bacalhau pendurado na porta. Sim, mas ainda assim é uma oportunidade. Sem dúvida nenhuma, mas eu digo, essas histórias de sucesso são histórias de gente que começa a fazer. Eu acho que o processo é orgânico, é planejar, é bom, mas antes de planejar, você tem que começar. Começa e vai ajustando. Não dá para ficar muito no papel. Quando eu mandei as primeiras máquinas, não tinha nenhuma sala lá. É a mesma coisa, por exemplo, o sertão não tem água. Até tem as cisternas, lembra que foi feito um projeto? Lembro. Só que cisterna sem água tem lógica? Então, o que a gente tem, o Amigos do Bem? Tem os caminhões-pipas que vai de lugarejo em lugarejo. São 30 mil famílias distribuindo água. Você está contando um monte de histórias legais que acontecem no nosso Brasil. No nosso Brasil. Por que isso não vira um processo assim mais universal? Através da política. Você nunca pensou em entrar na política? Não, pelo amor de Deus, não. Não, mas é uma das coisas que elas lutam. Mas né? O que a gente faz é isso, é desenhar. A gente quer desenhar política pública para o sertão ter esse acesso, porque tudo é feito com um esforço gigantesco dessa mulher. Mas para isso precisa de muitas assinaturas, não é só? Não, precisa, eu falo o seguinte, para você fazer o bem precisa de dinheiro. Você não sustenta um projeto desse se não tiver doação, se não tiver, né, que é o alimento vem doado das pessoas que estão voluntariam para ir na frente do supermercado e pedir o alimento. As pessoas que doam a roupa, mas só que não adianta dar roupa se não tiver alguém lá olhando o que fazer com aquilo, né? Mas como é que faz? E a medicina? Como é que se cuida da saúde? Então, o que eu estou te falando, eu soube muita noite que o senhor está indo para ir num hospital que é um SUS, para tirar, porque tem pessoas muito doentes lá que tem que ir para um bom hospital. Então, ela está indo com uma reunião para conseguir fazer esse hospital atender as pessoas desse sertão. Eu lembro que uma vez ela furou um poço num lugar... Essa iniciativa privada que passa abaixo do radar da política. Eu acho que num certo momento... Para mudar a política pública, como faz para mudar essa política pública? Não tem uma história que você precisa de não sei quantos milhões de assinaturas? Sempre. Mas você sempre e não consegue essas assinaturas. É difícil, né? É difícil engajar as pessoas. Mas tem que engajar o Congresso Nacional. Tem, mas por isso que eu falo, tem que ter alguém lá o tempo todo. Entendeu? Representantes, mulheres, deputados, congressistas. Isso a gente quer. Nós, mulheres, temos um movimento que chama Pula para 50. Nós queremos ser 50% da política do Brasil. Entendeu? Nossa, porque o que acontece hoje? Hoje nós temos uma representatividade de 18%. Em muitos lugares, não sei quantos municípios não tem uma vereadora. Então, assim, nós queremos pular para 50%. Só que hoje existe uma lei para isso, para 30%. Só que 30% de cota para se candidatar, não para sentar, não para ter o lugar. Então, a gente agora não, a gente quer pular para 50% de cadeiras. Nós obrigatoriamente nós somos 52%. Tem uma meta no tempo para chegar a isso? Não, isso a gente está desenhando agora para chegar. Mas, assim, esse é um belo projeto. Nós somos 52% da população e somos mães dos outros 48%. A gente tem que mudar através do feminino. Eu só acho que tinha que ser é o que eu falo. 51, não 50. Mas se a gente chegar nos 50... Já está maravilhoso. 50 nós vamos estar... Aí vai ter a visão feminina. Eu não sei se eu vou viver para isso, mas é o nosso grande sonho. O nosso grande sonho. Pulando para 50, a gente já vai ter as políticas públicas desenhar. Porque quando você salva uma mulher, você nunca salva uma mulher, você salva uma família. Exatamente. Sempre vai ter um filho, vai ter um pai, sabe? Você nunca ela está sozinha. Uma mulher nunca está sozinha.
sabe? Então, esse é o grande objetivo da gente. Eu já fui muito convidada, mas eu acho que eu fazendo o que eu faço hoje, eu estou muito mais atuando e fazendo acontecer do que mais uma lá. Agora, a estrutura política no Brasil tem que mudar, mas aí tem que mudar total, tem que desenhar uma outra forma, porque a forma como está desenhada não dá certo. Não funciona. Olha, eu já te admirava, mas depois de hoje... Olha, e assim, que como eu me história. sinto privilegiada... Não, assim, eu me sinto privilegiada por ter você como uma mentora, por ter tido a oportunidade de conhecer, eu que numa escala de formiga faço lá o meu projetinho Mulheres Reais, mas que é a muito mesma interessante causa. o teu projeto. Eu saí de lá impactada aquele dia. Mas é a mesma causa, numa escala muito pequena. Então, não é escala, é uma escala. eu estou tentando fazer são ações, são ações. E como o mundo dentro desse projeto que eu faço parte da Elixang, eu fui cair com você, que engaja todos esses projetos. Eu também tive muita sorte de estar com você. Quem pode tudo isso é da Adelina. Não é da verdade. Porque, no fim das contas, a mentoria, para mim, acaba sendo um pano de fundo, porque o que faz meu olho brilhar é a mesma coisa que faz seu olho brilhar, é mudar a vida dessas mulheres. É verdade. A propósito então, desse podcast o meu aprendizado com você, na verdade, está aí. Esse é muito legal. Vocês tragam a Alcione. Você vai ajudar a gente. Tragam a Checo. Acho que trazer mulheres. Eu ia trazer a Luciana Temer para contar essa história. Tem, a Luciana tem. Feminino. Ela tem uma. Ela é fantástica, o projeto dela, que chama Liberta. Tá? Ela tem todos os dados, porque não adianta você fazer alguma coisa sem dados. Ela tem os dados, ela sabe. Então, a hora que qualquer mulher que eu tenha acesso, me pergunta, que eu chamo, e ela vem numa... E eu acho que dá voz para esses projetos. Não que a nossa voz seja grande, mas quantas pessoas não sabem que nada disso existe? Exatamente. Então, se cada um contar para um... Não, e como você transforma? Eu estava contando, eu fui lá no final do ano, lá nesse projeto que a gente começou no ano passado. Em 6 meses, estava lá fazendo a entrega dos presentes para as crianças e tinha um pai perto de mim, ele falou: "Você é do projeto?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Eu vou rezar por vocês pela minha vida inteira." A minha filha, com 8 anos, não escrevia, não lia, era uma menina rebelde. Olha a menina que vocês estão me entregando. Ela lê, ela escreve, e é um doce de menina, vocês não dão na nossa vida. É isso que a gente quer. E não custa caro, gente. Não custa caro o meu tempo, entendeu? Custa fazer o bem, precisa de dinheiro. Mas o meu tempo, eu só ganho. Você só ganha. A gente só ganha. É o melhor jogo Esse do é o Brasil. grande paradoxo da vida que as pessoas não entendem, né? Quando você doa, você ganha. O maior beneficiário é você. Sempre. E o sentimento que a gente tem com essas ações não dá para descrever. Só quando a pessoa viver. E as pessoas, é se engajar naquilo, é se doar. Tem nada melhor na vida. Eu nessa etapa da vida... E o tempo todo mundo tem. Você faz com o que você quer. Todo mundo tem. Você faz o que você quer com o seu tempo. Todo mundo tem um tempo. Se você fala não tem tempo, significa não é minha prioridade. Gostei da tua fala. Gostei. Adorei. Se não tenho tempo, eu não tenho... Não é minha prioridade. Não tenho palavras para te agradecer. Não, eu que sou aqui, viu? Augusto, né? Não pode ser seu Augusto, certo? Senão eu deixo. A Ju, que é minha amiga para sempre, né, Ju? Para sempre. Vamos fazer muitas coisas juntas. Você vai ver que você vai me ajudar a transformar esse Mulheres Reais numa coisa que vai impactar muita gente ainda. Vamos fazer isso. Muito obrigado, e olha, um Feliz Natal para vocês. Nós. 2025, que venha um belíssimo ano para todos nós. Com olhar feminino. Com olhar feminino. Vamos mudar o mundo através do feminino, dos homens e das mulheres. É isso mesmo. Gente, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.